Oi. Aqui fazendo a leitura do meu ano bíblico, eu me deparei com um texto muito interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês. O ano bíblico é um programa de estudo da Bíblia que nós fazemos, de lermos a Bíblia toda dentro do período de um ano. E acredite, se você ler 3 capítulos da Bíblia por dia, você consegue ler a Bíblia toda dentro desse período. Eu já li algumas vezes dessa forma. Nesse ano, eu estou lendo a Bíblia de forma cronológica, segundo ela foi escrita, né? Seguindo a ordem dos autores. Tem sido muito interessante. E aí eu me deparei aqui com Deuteronômio capítulo 5, que é uma repetição dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, a gente vê eles primeiramente lá em Êxodo capítulo 20, que é quando o povo de Israel sai do Egito. Deus tira o povo de Israel dali do Egito, que viveram ali durante 400 anos de escravidão, e tudo que eles tinham sido ensinados pelos seus antepassados, eles haviam esquecido, grande maioria. Então é necessário que Deus traga novamente, ensine novamente ao povo tudo que ele desejava que o povo vivesse. E aí, então, Moisés é levado lá para cima do monte, tem esse encontro com Deus e Deus entrega a ele todas essas ordenanças, dentre elas os 10 mandamentos. Lembrando que os 10 mandamentos é a única parte da Bíblia que não foi escrita por homens, foi o próprio Deus que escreveu. Todo o resto, toda a Bíblia, ela foi escrita por homens, inspirados por Deus, movidos pelo Espírito Santo, e escreveram. Mas, inclusive Moisés, mas os 10 mandamentos não. Foi escrito pelo próprio Deus, com o seu dedo em tábuas de pedra. Uma simbologia de que a lei de Deus, assim como Deus, é imutável, não muda, é eterna. E aí a gente encontra aqui Moisés novamente ensinando o povo os 10 mandamentos e todas as outras leis, porque ele sabia que ele não ia entrar lá na terra prometida. Então ele fez questão de relembrar o povo. Eu considero o livro de Deuteronômio como sendo uma despedida de Moisés. Moisés se despedindo do povo. Então a preocupação dele é que fique gravado na mente daquelas pessoas todas as ordenanças de Deus, inclusive os 10 mandamentos. E aí, eu lembrei que na Bíblia nós encontramos 4 tipos de leis que eu gostaria de compartilhar com vocês. Primeiramente, é a lei de saúde, que também não foi dada primeiramente a Moisés, foi dado lá atrás, no Gênesis ainda, quando Deus cria o homem, ele diz qual deve ser a alimentação, quais devem ser os cuidados que o homem deve ter para ter saúde. Mas aqui, novamente, é necessário que Deus diga para Moisés o que o homem deve comer, o que ele pode comer, o que ele não pode comer, o que não é saudável, que alimentos são limpos e que não são alimentos que não são limpos. Então, Deus dá todas essas ordenanças com respeito à lei de saúde ali para Moisés também, para que ele ensine o povo. Outra lei é as leis civis, que são extremamente importantes também. Então, o povo vivia num sistema de escravidão durante todo esse tempo. E agora eles estavam vindo para a Terra Prometida e eles iam agora viver numa sociedade, entre eles deveriam viver como Deus planejou que eles vivessem. Então, foi necessário que Deus desse a Moisés todas as ordenanças com respeito às leis civis, como eles deveriam se comportar, como eles deveriam viver, como eles deveriam proceder com respeito às outras nações e tudo mais. A outra lei que nós vemos na Bíblia é a lei cerimoniais. As leis cerimoniais são aquelas leis que também não foi dada primeiramente a Moisés. Vamos nos lembrar que ela foi dada ainda lá no Gênesis também. Quando Adão comete o pecado, Deus diz assim: toda alma que pecar, essa morrerá. Quando Adão ele comete o pecado, ele entende que ele vai morrer. E Deus não estava falando dessa morte que nós conhecemos, não. Essa morte aqui. Deus estava falando da morte eterna. Essa precisava de um Salvador. E então Jesus vem e ele se oferece para morrer no lugar de Adão, a morte que Adão teria que morrer. E toda a sua descendência, Jesus morre no lugar. E para que Adão não esquecesse, ele compreendesse esse processo, Deus pega um cordeirinho e Adão oferece ali no portão do jardim do Éden, ele oferece aquele cordeirinho e é a primeira morte que Adão contempla ali. E é aí que ele vai entender o quanto o pecado é asqueroso e quanto o pecado é horrível. E aí ele então entende que toda vez que ele e sua descendência ofereciam um cordeirinho em sacrifício, eles estavam relembrando a promessa de Deus e estavam demonstrando confiança e fé na promessa de Deus.
E aí, essa lei aí, inclusive as pessoas confundem, essa lei foi a que quando Jesus morreu na cruz, ela deixou de existir, porque não fazia mais sentido. Quando Jesus morreu na cruz, o verdadeiro cordeiro, não era mais necessário ninguém oferecer animais em sacrifício, porque Jesus, a oferta verdadeira, já veio e cumpriu. Ele disse: Eu vim cumprir. Se Jesus pudesse abolir a lei, se a lei pudesse ser abolida, você acha que Deus não teria dado um jeito para que o seu filho não morresse aquela morte horrenda que ele morreu? Ele só morreu exatamente porque a lei não podia ser abolida, tinha que ser cumprida. Então, quando Jesus cumpre, então não é mais necessário essa lei de ordenanças, essa lei de matança de animais. Essa que foi abolida na cruz. A lei de Deus, não. E então a quarta lei é essa, a lei de Deus. A lei que não pode ser abolida, a lei dos 10 mandamentos que rege o reino de Deus. Ela é uma revelação do caráter de Deus. Se nós amamos a Deus, nós obedecemos a Ele. É o que nós podemos ver lá em 1 João 2,4. Lá diz assim: se aquele que diz que me ama, mas não guarda os meus mandamentos, é mentiroso. Olha que coisa séria, tá escrito lá desse jeito. No Evangelho de João também, João 14,15 diz: se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos. Então nós entendemos que a nossa relação com os mandamentos de Deus é uma relação de amor. E se eu quero ir morar com Ele um dia no seu reino, eu tenho que aprender a obedecer a Deus aqui. Porque se eu sou rebelde e desobediente aqui, como é que eu vou morar com Ele no reino de Deus? Não tem como. Então eu gostaria, lendo isso, e eu gostaria de compartilhar com vocês esses mandamentos. Cada vez que nós nos encontrarmos aqui, nós estudarmos sobre um mandamento. São 10, então são 10 encontros. Eu gostaria de convidar vocês para essa jornada junto comigo, ok? Vamos junto nessa? Então, muito obrigado e até lá!